Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Catebom. Hoje a gente vai falar um pouco sobre equipamento de proteção respiratória, as EPRs, né? Embora, se você for no YouTube, é o que mais tem assunto, né? Na área de segurança contra incêndio, todos os assuntos estão lá, então todo mundo tem um pouco de conhecimento, isso é muito bom, né? Então a Catebom também vai fazer a sua contribuição lá no canal, né? Canal da Catebom, quem não é inscrito se inscreva, dá um like, comenta, compartilha, que ajuda bastante a gente, tá? Vamos lá pro vídeo, né? Vamos lá para a aula de hoje, que é sobre EPR, tá bom? Sejam todos bem-vindos e vamos navegar no conhecimento. EPR, né, equipamento de proteção respiratória. E aí nós temos as legislações, normas regulamentadoras, né? As normas que nós temos aí que fala sobre o assunto. Aí tem umas que é sobre o equipamento em si, como que faz, como que o fabricante tem que testar, como que o fabricante tem que cuidar do equipamento quando ele vai para manutenção, porque ele vai para manutenção. Então aí a gente tem a 13716 de 1999, se não estiver enganado, 12543, a 13.200, que fala sobre a questão dos cálculos, né? A 13695 e a ISO, NBR ISO 16972, que é um apanhado de todas as outras, tá nela aí, tá bom? Define os requisitos de segurança e desempenho para EPR e os termos e as definições, né? Aí temos as legislações trabalhistas, né? Que exige que os empregadores forneçam aos funcionários equipamento de proteção individual, inclusive esse, tá? Então a gente vai classificar as EPRs, né? A nossa EPR que a gente vai falar dela é de nível 3, tá? A de nível 1 a gente tem, ó, materiais descartáveis, né? Aquelas máscaras semifaciais que muito se utilizou no período pandêmico, que todo mundo sabe, né? E viveu isso daí. De nível 2, máscaras faciais inteiras com sistema de filtragem, aqueles que tem filtro aqui e tal, para ambiente de obra, né? Ambiente de marcenaria, onde tem muitos aerosóis, quantidade de concentração muito grande de pó, né? Essas máscaras são específicas para esses lugares aí, tá? Lugares tóxicos, onde tem muito ambiente de concentração de gases tóxicos, por exemplo, né? De nível 3 é a nossa, que a gente vai falar delas, respiradores autônomos de ar comprimido, né? Que é aquele famoso, né? O 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases, né? Aquele ali, tá bom? Então a gente vai falar do nível 3, que são as nossas máscaras, ok? Aí nós temos o uso seguro do equipamento de proteção respiratória, né, para bombeiro civil, que a gente está falando sobre bombeiro civil. Esse guia fornece informações essenciais sobre o uso de equipamento de proteção respiratória em situações de risco para o bombeiro civil. É crucial entender as diferentes funcionalidades, cuidados e precauções para garantir a segurança dos profissionais e a eficácia da operação, tá? E aí a gente tem, né, o bombeiro totalmente, olha que coisa linda, né, de ver, né, o bombeiro todo paramentado, todo equipado, com tudo em dia, bota, com calça, com a jaqueta, né, o cilindro completo, máscara facial, capacete, luva, o hooligan, né, ali na mão dele, o machadinho, cara, sensacional, eu sou fã, né? Mas antes da gente falar sobre o equipamento, coisas técnicas, vamos dar uma conhecida, né? Quem não conhece ainda, tem aí a oportunidade de conhecer o equipamento, tá bom? Vamos lá conhecer, né? Esse daí da foto aí que o bombeiro está apontando, esse aí é de aço, né? Esse aí é bem pesado, existe ele ainda, trabalhei 7 anos com ele, é pesado esse menino aí, viu? Então aí a gente vai falar sobre os equipamentos, ali está demarcado, mas como está pequenininho, a gente vai falar no vídeo, então eu vou deixar passar, tá? Ó, o cilindro que a gente vai falar é esse daí, ó, o cilindro de fibra de carbono, que ele tem 6,8, né? Essa parte aqui, ó, deixa eu pegar aqui a canetinha aqui, ó, 6,8 litros, né? Ele é de 4 quilos, esse daqui, ele vem, né, da manutenção com 300 bar de pressão, tá?
A vida útil do cilindro é aproximadamente 15 anos, né? Podendo se estender. O que a gente vai usar, ele não passou no primeiro. Fibra de carbono, tá? Cilindro de fibra de carbono possui pressão de trabalho de 300, né? 300 bar, com autonomia de 45 minutos. Isso é o que o fabricante diz, tá? Mas isso daqui não é uma verdade absoluta, tá, gente? Eu vou falar no vídeo lá especificando, vocês vão entender. Então fica até o final. No final, se você gostar, você deixa um like e se inscreve no canal que não for, tá bom? Lá no final eu explico essa questão aí, tá? Então fica aí que tem um macete lá no fundo, lá no fundo do baú lá, tá bom? Possui volume, né? Esse volume dá 2,40, ele se baseou no cálculo, né? No cálculo de trabalho máximo do bombeiro, né? De litros respirável. Deve ser realizado o teste hidrostático a cada 5 anos. Ou tem fabricante, por exemplo, esse que a gente está tendo aqui, eu não vou falar o nome, mas tem fabricante que ele dá especificamente a cada 3 anos, né? O que a gente utiliza muito lá no trabalho é o de 3 anos. A cada 3 anos faz o teste hidrostático, né? E o fabricante recomenda. Isso não é uma lei, uma regra, que você tem que cumprir, é imperativo. Não é. Mas o fabricante recomenda trocar o ar respirável, se você não usa, a cada 6 meses. Isso é uma recomendação dele, né? Mas a norma é pelo menos a cada 12 meses, tá? Então a gente opta por a cada 12 meses. Então vamos lá, ele não recebe contaminação, né? Então a cada 12 meses. E não é obrigado, então. Deve ser realizado teste hidrostático, a vida útil dele é de 15 anos ou 3 testes hidrostáticos. Características de aplicabilidade. Para utilização dos equipamentos autônomos de respiração da marca, eu tapei ali, mas vocês estão vendo, vocês vão ver no vídeo aí, tá? Mas eu não vou falar o nome não, a não ser que patrocine a gente, né? Tá bom? O próximo slide. Data de fabricação, ó, o cilindro fala com a gente, tá? O cilindro, ele diz pra gente o que a gente tem que se atentar por algumas datas dele, tá? Então, ó, o mês 1 de 2014 foi o ano de fabricação dele, tá? Então aí você só fazer conta, né? Se ele passar certinho a cada 5 anos, então foram 3 testes hidrostáticos, então 15 anos, 15 com 14, aí você vai saber a média de vida útil dele, tá bom? E aí o equipamento é isso aqui, ó, fibra de carbono de alta performance, né? Alumínio, tem um alumínio, que é essa parte aqui, ó, tem a fibra de carbono aqui, e tem esse externo que é de fibra de vidro, que é essa parte aqui, ó, que a gente vê, tá? Essa parte aqui. Então a gente tem todas essas qualitativas aqui de conhecimento do equipamento, né? Então fica muito fácil. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é, tá, galera? Principalmente os bombeiros novos que estão saindo do curso, se formaram, e no curso não tem de forma tão abrangente como aqui no YouTube tem, né? Aqui tem YouTube, no YouTube tem informação do jeito que você quiser, tá? Tem informação muito boas, tem informação muito excelente, tem informação muito ruins, e tem de tudo, gente, tá? Então é aqui que você vai aprender, né? De verdade. Lá você se qualificou, pegou o certificado. Agora aqui é onde você vai aprender. E principalmente jogar até mão, né? Aí a gente tem o equipamento que a gente vai mexer com ele, né? Não é especificamente essa aqui é um outro equipamento, mas idêntico o que eu trouxe, né? O que eu tô com ele aqui para mostrar para vocês. Já eu coloco o vídeo para vocês verem aí. Gente, é o registro, né, do cilindro. Então quando o bombeiro vai se equipar, ele já abre aqui o cilindro, já deixa ele já aberto, ok? Deixa ele bem preso, ok? E aí o equipamento está montado para o bombeiro utilizar. Vou falar sobre a EPR, equipamento de proteção respiratória, né? Esse aqui é para o bombeiro civil. Nós temos aqui o equipamento completo, tá? Aqui o acoplamento para válvula de demanda, tá? Engate rápido.
Nós temos os tirantes de ombro, conforme a NBR 13716, esse daqui, suporte anatômico ou placa dorsal. Nós temos aqui, ó, o ajuste para o abdominal. Aqui nós temos manômetro, que indica o bar, a pressão de trabalho do cilindro, aqui, ó, de 50 e 50 bar. Quando chegar nos 50 bar ali, ó, não sei se vai dar para pegar aí, vai. Quando chegar nos 50 bar ali, ele vai soar um alarme indicando que é para você sair de onde você está e trocar o cilindro, se for o caso, tá? O alarme é esse daqui, ó. Esse daqui é o alarme, ó. Esse aqui, ó. Inclusive, eu vou até fazer aqui o barulho dele. Ó, vê se consegue escutar aí. Porra! Quando chegar nos 50 bar, ele aciona. Aqui eu tenho o registro do cilindro, que é o de fibra de carbono, composite, né? 50% mais leve do que aquele de aço, ok? Aqui eu tenho o manômetro que indica a pressão de trabalho dele, que ele é de 300 bar, esse daqui, de 6,8 litros, e com 300 bar de ar respirável, tá? Esse ar aqui é um ar que a gente respira, tá? Aquela famosa 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, tá bom? Aqui eu tenho o O-ring, né? O engate para o cilindro. Aqui embaixo aqui do cilindro aqui, ó, essa válvula aqui, redutora de pressão. E aí eu tenho duas mangueiras aqui, ó, uma terceira na verdade, mas na verdade eu tenho duas. Uma de pressão baixa e outra de pressão alta, tá? Pressão baixa, pressão alta. Por que pressão alta e pressão baixa? Você imagina você inspirar 300 bar de pressão, não dá, né? Então você precisa de uma redução. E esses 300 bar de pressão tem que ser indicado no manômetro. Então pressão alta e pressão baixa, ela faz essa equação aí, tá bom? Aqui é onde prende o cilindro, né? Esse cilindro aqui é cilindro para instrução, tá? Esse cilindro ele foi reprovado no teste hidrostático há um tempo atrás, e a gente usa ele para instrução, tá bom? Engate rápido, válvula de demanda, você engata aqui, ó. Engatou. Para soltar da minha mão direita aqui no vídeo, aqui, a minha mão direita, eu jogo um pouco para cá, para minha esquerda, e solta aqui, ó. Pronto. Não precisa, não é força, tá? Ó, é jeito. Ó. Fazendo a câmera lenta, hein? E aí nós temos esse equipamento aqui para equipagem do bombeiro. O bombeiro montou ele, faz o checklist, assumiu o plantão, deixa todas as cintas folgadas, que é uma dica que eu deixo para vocês, tá? Porque na hora de colocar, você coloca rápido, treinar, né, para fazer um tempo rápido, evidentemente, e aí você deixa todos os tirantes folgados, porque é mais fácil de apertar. Que se tiver apertado, se tiver tudo no ajuste de uma pessoa menor do que você, por exemplo, o que acontece? Você vai ter problema na hora de ajustar, porque dependendo da adrenalina, dependendo da ocorrência, dependendo do tempo-resposta, você não vai conseguir, tá? Então deixa folgado, porque aí você coloca e só ajusta, é mais fácil, ok? Máscara de visão panorâmica, tá? Aqui eu tenho os tirantes de borracha, tá? Ele estica, né? Esse equipamento aqui já tem uns de 9 para 10 anos. Não, entre 8 a 10 anos que a gente usa ele. E ó, praticamente novo. Por quê? Porque a gente cuida dele, tá? Se ele tivesse ressecado, alguma coisa do gênero, não fosse tão bem cuidado, os tirantes já teriam quebrado, tá? E aí, ó, válvula de expurgo, o alívio, tá? Eu inspiro o ar do cilindro respirável e expiro, e ele sai por aqui, ó, tá? Então ele saindo por aqui, ele não entra. Dependendo do lugar onde eu estiver, se estiver totalmente, imediatamente perigoso a vida e a saúde, não vai entrar aqui, tá? Porque tem uma válvula de bloqueio, tá bom? Só sai
aqui o ar sai e aqui o ar entra. Esse equipamento aqui, vermelhinho, esse daqui é vermelho, tá, gente? Tem uns lugares que é amarelo, outros é verde, enfim, aí vai do fabricante. Esse daqui é a traqueia, tá? É onde vai acoplado a válvula de demanda. Deixa eu pegar. Esse aqui eu vou acoplar a válvula de demanda. Acoplou, tá? Acoplou para soltar esses dois pinos aqui, ó. Soltou. E a traqueia, válvula de expurgo, visão panorâmica, tirante de borracha e o fiel, para você não perder a máscara. Aqui dentro eu tenho a mascarilha. O que é a mascarilha? A mascarilha veda nariz e boca, tá? Ou seja, por isso que não embaça a visão panorâmica, porque fica vedada, tá vendo? Ó? Mascarilha, tá? Que sai aqui, ó. Maravilha? Esse daqui tem uma mangueira a mais que eu falei, que é a mangueira de carona, tá? Vocês pesquisam aí como que funciona. Se você estiver num lugar, seu parceiro estiver com você e o dele acabou primeiro, e o seu ainda tem um pouquinho, você pode emprestar um pouco de ar para ele sem comprometer o seu. É só acoplar aqui, ó, tá? Engate rápido também, ele vai engatar a válvula de demanda dele aqui e respirar lá, tá bom? Vocês vão dividir. Lembrando, gente, que tudo isso daqui vai mediante a cada pessoa, tá? Vai de pessoa para pessoa. O fabricante diz que esse cilindro aqui de 6,8 a 300 bar, ele tem uma autonomia de 45 minutos aproximadamente. O fabricante tem que garantir, mas isso vai de pessoa para pessoa, tá? Se a pessoa tem técnica de apneia, por exemplo, se ela é um bom nadador, né, ela fica mais de 2 minutos, 1 minuto e meio, 2 minutos, 3, sei lá quanto tempo, segurando o ar ali, ela tem uma boa técnica de apneia, é lógico que vai durar muito mais, correto? Agora, eu que não tenho essa técnica, né? Ou você que não tem essa técnica, ou sei lá, um tabagista, por exemplo, que é comprometido o pulmão, não vai durar 45, vai durar menos, né? Porque você vai estar o tempo todo. Então, vai de pessoa para pessoa, tá? Isso daqui é para você, por isso que existe o cálculo, porque o equipamento, como ele é EPI, é seu equipamento, esse equipamento aqui tem que estar lá e você tem que saber a autonomia dele. Quando eu for usar, eu sei que eu tenho 35 minutos de autonomia, 45 minutos de autonomia, 51 minutos de autonomia. Mas como que eu sei isso? Fazendo cálculo, que é o que vamos aprender agora no vídeo. Bora lá para o slide. Consumo do EPR, pessoal. Ó. Esse consumo, tem essa tabelinha aí, e eu fiz o cálculo aqui desse vídeo, baseado no trabalho médio do bombeiro ali, ó, de 30 a 40 litros por minuto. E o que é esse trabalho médio, né? O que é esse trabalho leve, médio, pesado e o máximo? O máximo é ocorrência gravíssima, né? Em que o bombeiro está lá adrenalina, o bombeiro está com mais de 20 quilos no corpo, além do peso dele, né? Quase 30 quilos a mais, além do peso dele. Então você imagina, subindo escada aí, corre para um lado e corre para o outro, e pega a mangueira e joga, o cara tá... Então, um trabalho pesado, né? Um trabalho pesado. Agora, se ele foi lá, né? Não tá tão assim, né? Tá apagando um foguinho ali de um veículo na rua, tá de boa, um trampo leve, né? Essas são as comparações que dá pra gente fazer, essas são as alusões que a gente pode fazer, tá? Então eu fiz o cálculo baseado num trabalho médio. Digamos que ele está apagando o fogo de uma caminhonete ou de um caminhãozinho na estrada aí, tá bom? Então a gente vai falar sobre... E aí é muito simples, porque aí você precisa só gravar aquela formulazinha ali, ó, que é o tempo igual a pressão vezes o volume dividido pelo consumo. Então você vai descobrir a autonomia, o tempo, tá? O T. E aí é só fazer aquela continha básica, né? Trocar a letra por número e você vai descobrir, tá? Então vamos lá. O tempo é igual a pressão. Qual que é a pressão do cilindro que eu falei para vocês? Não é 300 bar? Então você faz a conta de 300. Você vai trocar o P por 300 vezes. Qual que é o volume do cilindro? 6,8. Então você vai fazer 300 vezes 6,8 dividido pelo consumo. Qual que foi o consumo que eu coloquei? Serviço leve, 40 litros por minuto. Vamos ver como é que fica essa conta aí. Então ele tem ali, ó, trabalho médio aqui, ó. Trabalho médio de 30 a 40 litros por minuto, tá? Então vamos lá, esse aqui, ó. E aí como é que vai ficar essa conta? O tempo,
você faz 300, que é o bar, que é a pressão, que é a letra P, vezes a letra V, que é 6,8 litros, tá? Dividido pelo consumo, tá? O consumo a gente não vai colocar ainda, tá? Qual que é o consumo? 40. Então, como que vai ficar esse cálculo aí? 2040, que é o que o fabricante fez o cálculo lá. E aí ele coloca dividido por 40 litros por minuto. Esses 40 é o consumo, tá? Então, como que vai ficar essa conta aí? É só fazer conta, né? 2040 dividido por 40 vai dar o tempo de autonomia desse cilindro de 300 bar, de 4 quilos a 6,8 litros, um trabalho médio, ele vai ter 51 minutos de autonomia respirando ali, tá bom? Lembrando que isso não é uma regra específica, isso não é uma verdade absoluta, tá? Todo mundo vai gastar 51 minutos nesse cilindro. Não é uma verdade, tá? Não é uma verdade. Isso vai de pessoa para pessoa, tá bom? Isso vai de bombeiro para bombeiro. Se o bombeiro tem uma boa técnica de apneia, talvez que ele consiga até mais, né? Ou senão, ele não vai conseguir, tá? Ele vai ter menos. Aí vai falar que o fabricante errou. Não. Cada um tem um jeito, né, específico, né? Cada organismo responde de um jeito, tá bom? Cada sistema respiratório responde de um jeito, tá bom? E aí, pessoal, não para aí não. Que todo mundo que você vai ver no YouTube, para aí. Aí eu faço uma pergunta para você. Já tá acabando o vídeo, tá? Para não cansar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês e vocês me respondem nos comentários aí. Eu não vou aguentar, eu vou responder já. Mas vocês pensem junto comigo. Lembra que eu falei para vocês que quando ele chegar nos 50 bar, nos últimos 50 bar ali, ele vai tocar o alarme? Quanto tempo eu tenho? Dependendo do lugar onde eu estiver, tocou o alarme, eu tenho um tempo. Eu já escutei, né, mas aí você balança a cabeça assim e fala, meu Deus do céu, não passa essa informação errada para frente não, porque está errado. Quando toca o alarme você tem 30 segundos para sair do local. Quem falou isso? Da onde tirar essa informação? Então a informação é, quando chega nos 50 bar, toca o alarme, quanto tempo eu tenho? Vamos lá? Eu vou falar para vocês quanto tempo é esse cilindro aí. Tocou o alarme, lembra do barulhinho do alarme? Então, tocou o alarme lá. Quando toca o alarme, você tem 51 minutos de autonomia do cilindro, correto? Tocou o alarme, então você já não tem mais 51. Quanto tempo você tem? Você vai pegar, que era os 51, você sabia que era 51 minutos, passou que você nem viu e já começou a tocar o alarme. Você pega o manômetro, olha para o manômetro e fala, não é possível. Eu vou ter que sair para trocar, porque ainda falta combater aqui ainda, tem muita coisa aqui ainda. Quanto tempo você tem? Você vai dividir por 6, você tem 8 minutos e meio. Em se tratando de respiração, ser humano, sistema respiratório, você reduz para menos, nunca para mais, tá? Nunca para mais, sempre para menos. Então, 8,5, você tem 8 minutos para sair de onde você está e trocar o cilindro, se for o caso. Sobrinho, como que você chegou nesse cálculo, sobrinho? Por que 6? Porque lembra que o cilindro estava com 300 bar? Então vamos lá, eu vou falar que nem meus professores da época de terceira, quarta e quinta série. Você tem quantas casinhas de 50 para completar os 300? Era assim que eles falavam na aula de matemática. Então quantas casinhas você tem de 50 para completar os 300 bar? Se fosse 250 bar, se fosse 200, 250, 150, 100, então você vai fazendo. Ó, esse é o manômetro, correto? Então eu tenho aí, ó, chegou no 50 ali. E aí, se chegou no 50, vai tocar o alarme, né? Como que eu cheguei nos 8,5? Como que eu cheguei nos 8 minutos? Você pega e divide, olha lá, ó, segunda. Então ali já tem 100, 150, 200, 250, 300. Dividido, ali, ó, por 6. Entendeu? Se fosse menos, né? Se fosse o contrário, se fosse 250 bar, seria dividido por 5. Se fosse 200 bar, se fosse 150, se fosse 100, e é evidente que o número do tempo, a autonomia vai diminuindo, né? Então, esse número daí de 300 bar, que é esse valor aí, você divide por
por 6, tá bom? Dividiu por 6, você vai chegar nos 8 minutos lá. Pronto, esse é o cálculo. Então tocou o alarme. Agora isso não é porque esse cilindro estava cheio, tá? Cheio, o bombeiro estava muito bem, trabalho leve, 51 minutos, quase 1 hora, né? Trabalhando ali, que ele nem vai gastar isso para pagar o caminhãozinho que eu falei lá no começo. E aí ele tem 8 minutos, mas digamos que ele ficou lá e começou a tocar alarme. Ele falou, caramba, tem só mais 8 minutos aqui para trocar, correto? Se fosse menos, aí é só você fazer no cálculo, tá? Agora, para você ver se você aprendeu, volta de novo nesse vídeo aqui, deixa um like, né? Compartilha aí essa informação. Deixa um like e aí você faz de novo o mesmo cálculo, só que reduz. Faz com 250, faz com 200, faz com 150 e faz com 100. E aí você vai aprender. Aí você vai captar a mensagem, tá? Aí você vai captar, não tem como você errar. Que foi o que eu fiz, né? Que foi o que eu fiz. Eu não entendia isso. Eu fui fazendo fórmula e o cara falava e eu não entendia. Eu fui fazer conta e eu captei. Entendi, né? Eu, né, sobrinho, cabeça, né? Enfim, é isso aí, pessoal. Chegamos no final. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a vida de todo mundo. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí a explicação. Eu sou bastante extenso mesmo, não gosto de ficar falando, mas eu acredito que não cansa a informação, né? Informação não quer demais. Então vocês deixem o like aí pra gente, tá bom? Se inscreve no canal, quem não é inscrito, compartilha, né? Compartilha essa informação aí. Pergunta, se tiver pergunta, pode fazer aí que eu vou tentar responder vocês, tá bom? Estou preparando um monte de vídeo, o pessoal fica pedindo vídeo, eu estou preparando um monte de vídeo, eu não posso deixar de deixar para fora em segunda mão essas questões, né? Essas questões técnicas aqui. Então, na medida do possível, eu vou fazendo, tá? Vou fazer o videozinho do bombeiro, o que o bombeiro faz no shopping, né? Quais são as rotinas do bombeiro no shopping, que me pediram isso aí, eu não esqueci, tá? Eu não esqueci, eu estou anotando, estou fazendo um roteiro bonitinho, estou preparando material para na hora certa eu vou colocar esse vídeo aí para vocês, tá bom? Como que o bombeiro faz quando ele vai fazer. E no YouTube, que eu falei, no YouTube tem bastante, mas vocês querem ouvir da Catebom, né? Ou a experiência da Catebom, muito bem. Então eu vou preparar para vocês aí, tá bom? Meu muito obrigado, Deus abençoe, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.